temos a prova de conceito, do pregão para 7, colocação do sistema de gestão do web integrado de registro de conta eletrônica, apuração e cálculo de frequência com fornecimento ou incomodado de equipamentos, instalação, configuração e manutenção com tecnologia de conhecimento parcial. Essa Luiz, estamos aqui com o representante Giovanni Luiz Souza, da Contotec. Temos aqui a comissão técnica da CIEMS, representada por Tiago Nogueira, do Nascimento, e Júlio Mendes, de Oliveira Neto, Ana Maria Teles, Camila Paula Jorge Leves, só ainda falta a Virgínia, né? Virgínia Maria. Temos também a Geórgia, representante da Secretaria de Saúde, e temos aqui também acompanhando 2 representantes da empresa SA Ponto, Wagner Leite Nascimento e Tiago Vinícius Dutra Correia. A prova de conceito vai seguir os itens, né, que estão relacionados no item 12 do edital. Né? O prazo, o licitante poderá proceder à correção e as alterações, né, para atendimento do requisito. Ele vai demonstrar, né, o que foi solicitado. Também deverá apresentar as APIs, né, o documento das APIs relacionado. A comissão que ela definirá a ordem, então, a empresa vai definir e à medida que ela for apresentando os requisitos, a comissão vai definir o seu parecer, né? Podemos iniciar. Bom dia a todos. Bom dia. Colegas. Eu vou, como sabe que vocês não tem para fazer a prova, eu vou seguir a ordem que vocês mesmos colocaram, né, para a gente ter uma sequência. Então, o primeiro item ali diz demonstrar o registro de ponto do profissional através do aplicativo para smartphone no sistema Android e iOS. Eu tenho smartphone no sistema iOS. O aplicativo, para registrar o ponto, apenas clica aqui e faço o registro. Para fazer as configurações apenas uma vez e só através do sistema. Aqui eu sou o Android. Mesma situação. E está o ponto. Ele só apenas permite o registro caso o GPS seja ativado como medida de segurança. Se desativar o GPS, ou ele também tem tecnologia de fraude para GPS. Por alguém instalar algo que troca a localização, ele não permite o registro. A segurança e a veracidade de se verificar. É só da X. Sim. Depois a gente vai fazer a arte para disponibilizar. Tem um símbolozinho do aplicativo de digital. Não, é apenas para simbolizar o que eu coloco na tela. Simbolizar o que eu coloco na tela. Então, a gente pediu até para mostrar o mostrar os ambientes. E a gente pediu uma coisa. Ao final da apresentação de todos os itens, então, o primeiro item atende, né? Agora, vamos ver. O segundo item é demonstrar o cadastro de profissional em ambiente web. Essa aqui é a tela de cadastro de profissional. Os dados que estão por negrito sublinhados são os dados
seriam obrigatórias, então seriam categoria, cargo, cidade, local de trabalho, locação, que eles funcionam para depois você fazer a questão de relatórios ou configuração do sistema. Esses dados, até já comentando sobre o ponto final lá após a prova também tem uma outra situação. Esses dados eles podem vir de duas formas, tá? Via arquivo de texto, na verdade, interessante, fazer manual, né? Cadastro por cadastro, vir em formato de texto através do nosso menu de importação aqui. Importação, funcionários folha, que chama, então, aí seria cadastrado no modelo que vocês têm lá, no sistema de vocês. E também a possibilidade daí da conexão via API para essa integração. Então, hoje, esses dados cadastrais que a gente já tem com três sistemas. Tá? Aí do Estado, a Smart e a IPM. Então, aí só precisaria conectá-los depois e criar um para fazer essa integração também de dados cadastrais das funções. O ideal na nossa ponto de vista, que funcione via API, porque vocês não têm um trabalho manual, né? De ficar fazendo isso toda vez e correr isso de uma nova possível de e seria isso? Foi botar a carta de cadastro. Aqui, esse quadrante aqui é para a parte de liberação do aplicativo. Então, para você liberar, se a pessoa tem permissão para ir no aplicativo ou não, você pode fazer aqui. Aí tem um outro grupo que faz de forma agrupada também. É uma coletiva. Sim, ótimo. Vai, viu? Consulta. É um consulta público que a gente disponibiliza para alguns municípios que solicitaram. Da mesma forma que o portal de transparência ele tem os salários, esse portal da Justiça tem decreto que até o ponto é publicizado. Então, aí o bioportal é o portal do servidor para ele consultar o ponto, e o mobile é o aplicativo que você tem acesso. Eles fazem toda a configuração que eles vão ver. Ação. Precisamente é através de integração. Então, de acordo com a porta que seria demonstrar que existe o cadastro entre para os funcionários. O restante é detalhamento e depois no dia a dia que você como a gente vai fazer ou não. Então, está demonstrado. Item 3. Demonstrar os cadastros de profissional através de aplicativo para smartphone ou sistema operacional Android e iOS. Esse eu não entendi que vocês gostariam de explicar, mas hoje a gente tem, como eu falei, a gente tem um portal onde o servidor ele consegue ver o cadastro dele, né? Ele é responsivo também, vou mostrar na tela. Dentro desse portal aqui, o funcionário consegue ver algum dado do cadastro. Eu não entendi que vocês gostariam que ele tivesse acesso ao aplicativo ou aos dados cadastrais dele, como seria nesse sentido? São as duas coisas. O web é responsivo, porque é muito bem quando alguém precisa fazer isso. Não serve essa forma de web. Porque se no cadastro também já tem integração aplicativa para o registrar. Ele já se mostra no cadastro da vida.
No aplicativo ele vai ter vai fazer apenas uma vez o login CPF sem. E após isso, depois do login, ele vai ter a opção de registro. Tem aqui tem as opções para ele. Se for fazer justificação de registro que ele esqueceu, justificativa de ausência, vocês liberam fazer. Aí ele consegue consultar os serviços dele, os que ele justificou, as ausências, as inconsistências, resumos de saldo, saldo, você consegue estar consultando aqui. Inclusive, tem uma coisa gestor para quem for operadores. Habilitando e podendo ver pelo próprio aplicativo aqui, os saldos dos servidores, as ausências do servidor, aplicativo. O servidor, se vocês liberarem, sim. E ele consegue alterar dados cadastrais? Não. Só Dados cadastrais, a gente deixa isso apenas para o gestor. O acesso de operador de funcionário, ele não consegue fazer. Ele consegue trocar, por exemplo, a senha dele. A gente deixa a senha dele. observação? Entendeu esse item? Item 3 também foi o também. Assim, demonstrar a capacidade de armazenamento. Assim. Se alguém da comissão quer ficar mais próximo da operação. Vai ter informações. E também a capacidade. Eu acho que Passa aí. Só uma apertamos. Sim. Não faz sentido. Se vocês estão fugindo da biologia, então continuar eles. Isso. Sim. Mostra para eles de novo, da cidade. É por isso que você uma configuração de distância. Você consegue modificar conforme o local, conforme o ambiente. Por exemplo, se ele tiver, se ele está perto de uma porta, o ideal é que você deixe a distância mínima. Se tiver, por exemplo, num espaço onde não tem tanto fluxo, você pode deixar uma distância um pouquinho. Deixa eu estar no destino. E o próximo item também se refere a. Se quiserem, já pediu. se quiserem ficar aqui, eu acho que os próximos também se referem a. Equipamento.
O item que você conhece, uma demonstrada a capacidade de armazenamento. Então, já foi demonstrado o item 4 e atende, né? Instalação e armazenamento. De acordo com o estado que a gente vive. Sim. De acordo com o estado. E agora, vamos para o seguinte, né? Demonstração do motor de hora. Eu acho que isso. Isso é o símbolo, né? A questão do ponto, da seguridade, do estilo, horário, da. Um aparelho. O sistema você consegue pegar a agenda, faz a sincronizar com o servidor. Deixa ali 3, 4 vezes por dia para ele fazer a sincronização com o servidor. Que ele vai lá, vai no servidor, e a configuração pode ser essa configuração que aparece agora, você passa pelo sistema de coleta e é um pessoal. Você faz você queria de forma automática. Por exemplo, você queria 5 agendas no dia desse, você pode dar para fazer essa isso se pela pandemia, mas assim, uma sexta. Você vai fazer tudo, deixou da isso é obrigado. Seis. E assim não foi? Tá? Então, a demonstração melhor com a atividade de execução automática solucional atende, né? Atende. Entende? Vamos para o item 6, demonstração da questão de conhecimento facial de 30 centímetros. Alguém não se treina. Ou 3 metros. Isso vai ser legal. Sentiu. Vou tirar isso, obrigada. Dá para diminuir o volume, tá? Não pode ser muito, se você for no máximo. Mas se eu ficar lá na vez, obrigada. Obrigada. É como você ser o Thiago nesse caso. Para isso, a gente está indo para a fase. Quem vai incomodar essa fase? Nós temos.
Gente, isso vai ver isso aqui assim. Tempo que não vai pra lá. Deve ser. Tá no seu lado. Daqui a pouco está fazendo despacho. Obrigado. Obrigado. Tinha que ser. Falou com ninguém. Só Então, esse item seria demonstrar a gestão de reconhecimento facial, mínimo 30, máximo 3 até. Pronto. Elemento, item 7, demonstrar a atenção facial. Olha, deixa eu botar aqui. O que a gente tem que pensar no site? Isso aí. É isso mesmo. Exatamente esse teste que eu ia fazer. Mas só se eu tiro. Tira uma foto ali embaixo aí pra mim, Georgia. O Thiago vai fazer isso. Georgia, bate aí pra mim. Tiago, caramba, você ficou. Tiago, não deu não, você vai ter que trabalhar. Você não vai ver. Oi? Não vai. Aí. Ah, não funciona. Puxa, aí. Tiago, você vai ter que trabalhar hoje. Vai ter que... Thiago, vamos dar massa também? Sim. Thiago, se puder. Alguém trouxe máscara? Caramba, nem falaram pro cara. Sempre isso, mas Pegadinho falando. Identifica a pessoa, mas ele não vai permitir, ele não é um registro. Ah, entendi. Ele sabe deixar eu, não vai deixar você. Ele vai ser, Tiago, tem que passar perto. Provavelmente você não está identificando porque não tem um nome que a gente só cadastrou você com. A máscara, a ideia é que o profissional com gripe, essas coisas, se tiver de máscara também, sem bater o ponto. Porque a gente tem. Eu acho que eu também, assim. Depois você já. Acho que tem que começar só por anunciar que eu acho que ele tem tipo de barra, não passa assim, ó. Tiago, eu sou eu. Eu não consigo ficar em É engraçado as pessoas fazem. Só tem mais barato.
É verdade. Só tem 5 mil. Só tem 5 mil. Por isso que nós escolhemos. Vocês têm isso aqui. Sim, assim, tem sempre mais que 5 mil. Aí eu escolhi se vocês essa questão de usar a obrigatoriedade ou não. Pode tirar também. Pode tirar, para deixar só como um SIC, daí pode reconhecer o máximo e deixar obrigatório, porque só vai evitar se a pessoa tiver com máscara. É caso que você tem que pedir para o cara falar, não tem como tirar a máscara. Tal ponto. Como é na área da saúde, às vezes tem lugar que é realmente obrigatório que a pessoa esteja na máscara. Eles não pegam também, não sei se de máscara. Então, item 7, demonstrar a detecção parcial com prova de vida e demonstrar o reconhecimento parcial com máscara. Do equipamento. Não tem 20 perto. Deixa eu ver. Então, item 9, demonstrar a configuração de escala em regime de plantão e ambiente web. Poderia só me foi bem assim, essa O seu sistema hoje não configura plantão. Os profissionais bater com 7 horas da noite, 7 horas da manhã, a gente chega como saindo e não Saindo. escala 12/36. personalizada. Hoje a nossa escala é apenas, a gente só consegue no sistema atual, segura administrativo mais. E aí ela não possibilita a gente personalizar, vai vir uma escala que está de acordo com a necessidade, não escalas fixas. A gente tem que transferir de funcionários de plantão. Nesse caso de plantão, tipo, trabalho e depois folga. Isso. 16, 60, a 12. Então, eu vou mostrar como seriam as configurações desse tipo de turno intercalado dentro do sistema. Então, vou abrir aqui uma 12/36 como exemplo. De configurações, então, aqui a data de vigência, você vai colocar a data que seria o inicial dela. Aqui uma descrição para você lembrar depois na hora de vincular as pessoas, então, uma 12/36. E o ideal, aqui não tem, mas é, por exemplo, colocar qual é o horário de início, porque na hora que você configura aqui em outros, um turno intercalado, você faz o quê? Você coloca o início do turno intercalado, 18 horas. Qual que é a jornada desse turno intercalado? 12 horas. Qual que é o período de descanso? 36. Aí tem as partes de configurar a questão de pagamento de hora extra, feriado ou não, se considera não. Aí, quando você vincula esse aqui para um funcionário, automaticamente o sistema entende que ele entra às 6 da tarde, trabalha às 12 e descansa 36. E automaticamente ele vai repetindo esse ciclo, até que vocês façam alguma alteração. Então, a gente teria a escala de acordo com as regras, aí depois eu vou lá e vincula esse funcionário aqui. Isso, porque o que ocorre? Por exemplo, você está aqui, eu tenho essa 12/36 que inicia às 6, inicia às 6 horas da tarde. Aí 4 de vocês fazem essa mesma escala. Você não precisa criar uma para cada um, você vai criar uma. Por isso que eu falei que é interessante aqui, por exemplo, aqui no nome está 12/36, mas o que é interessante é colocar início, 18 horas. Porque daí... Porque pode ser que em outra escala 12/36 não é seu horário. Isso mesmo. Aí aqui tem um menu, controle, regra, horário e programa ordem, que você vai fazer o quê? Eu vou escolher uma regra de cálculo. Nessa regra de cálculo aqui,
é onde é que vocês vão configurar toda a parte de horas extras de vocês, tá? E ela não precisa ser única para o banco. Ela pode ser, tipo, se vocês tiverem departamentos que tem tipo de hora diferente, um formato de cálculo diferente, vocês podem configurar essas diferenças também. Aí, porque essa regra de cálculo vai dizer quando que vale 50%, ou se é 50%, se é 60%, se é 70%, quando é 100%. Então, ele vai dizer. Compensação aqui é caso trabalhar com um pouco de horas, então você tem que criar as regras de compensação e integração. Aqui no regra de cálculo, regra de horário, eu vou ver todos aqueles horários que eu tenho cadastrado lá e eu posso escolher aquele que eu quero. No caso aqui, eu quero uma 12 por 36. Aqui tem esse melhor de produção. O padrão. O quê? É dentro do parecer. Agora a portaria regulamenta, né? 719. Caso de doação. Aí você marca o inserir aqui. Aí o que você faz aqui? Por exemplo, eu quero colocar toda essa lotação. Aí essas lotações vocês vão definir aqui, por exemplo, o posto de saúde, as unidades de vocês aqui dentro da estrutura de vocês. Então, inserir, me listou todas as pessoas que estão naquela lotação TI. Mas o Luan aqui, ele não vai entrar nessa regra do 36 aqui, só o outro. Eu removo ele. Se eu der um sim aqui, automaticamente o sistema já vai colocar a partir do dia 27/5, que eu coloquei como data de vigência, essa nova regra para todos aqui. Então, vocês não precisam fazer isso de forma um por um. Vocês vão fazer isso de forma coletiva. Tendo também a possibilidade de usar esses horários de forma alternada. O que seria? Aqui, quando eu falei de programado, eu falo de início. Dá para colocar? Sim, aqui tem funcionário, local de trabalho, lotação, cargo. Sim. Isso, cargo aqui, data de rescisão, se tem data de rescisão para remover as regras, né? Categoria e lista personalizada. Essa lista personalizada, o que é? É o menu que você vai juntar, às vezes, dois cargos, uma lotação, você vai criar, por exemplo, eu tenho um departamento aqui que eu preciso sempre tirar desse pessoal junto, mas eles não estão nem na mesma lotação, nem no mesmo cargo, então você personaliza esse filtro, essa lista. Então, quer dizer, vou falar uma coisa. Aqui, quando a gente está falando de regra de horário programado, a gente está falando de início. Aqui eu não tenho fim, não estou dizendo quando ela termina. Se por um acaso, eu não sei na realidade de vocês, mas a gente vê em outras prefeituras usarem muito isso no começo do ano, que tem aquela alteração de horário por um período específico. Por exemplo, um mês vai mudar para todo mundo. Então, aí vocês podem usar o programado, que ele tem início e fim. Então, se eu preciso eventualmente mudar o horário desse pessoal aqui por 30 dias e depois dá para voltar para o mesmo. Para você não precisar depois retornar essa regra, você coloca aquele com período de validade. E automaticamente o sistema retorna essa regra. Quem liberado H é o que? E liberado fazer hora extra. Mas isso vai funcionar quando o cara está com. Quando for. A gente fala regime normal, tipo das 8 ao meio-dia, de 2, quando é 12 por 36, aí configura diferente lá na regra dessa questão. Aí esse aqui ele não inclui tanto, tá? E aí você escolhe lá, você vai pagar a hora extra no feriado, se ele vai pagar a hora extra no domingo. Então, porque às vezes a pessoa está de escala, e a gente já pegou vários casos, né? Que às vezes paga no feriado, se a pessoa está de escala, ou às vezes não paga. Então, isso tem como vocês personalizar conforme a realidade de você, tá? Nossa estrada, ele consegue a comparação de estrada. Esse horário aí é só o início e o fim, tem intervalo dentro desse, dá para criar um intervalo dentro? Dá 12 por 36, não. Intervalo para o quê? E agora os conteúdos estão registrar um intervalo. Então, você Não, se ele pode registrar. Ele pode registrar, mas vai configurar só a quantidade de hora trabalhada dele. Tá? Eu entendi que seria algo automático. Não, se ele registrar, o sistema automaticamente vai computar que ele não trabalhou às 12, ele trabalhou às 11. Ele vai pegar por hora trabalhada dentro do que ele vai fazer. Mas você coloca a hora lá, você coloca a vaga, você não consegue colocar um intervalo ali, né? 12 por 36, então assim, de 17, vamos lá, 19 às 21, aí vai depois das 22 a tal hora. Acho que deu como você assim.
Não, aí vai ser um outro tipo de... que daí vai ser esse outro tipo de hierarquia. Isso aí, ó, isso aí que eu falei, configurinho, ó. Não pega todo mundo. E daí aqui são as jornadas que eu falei que, por exemplo, 7h45 ao 12h30, das 2 às 5h51. Então aí ele está com esse intervalo. Mas, por exemplo, se for uma 12 por 36, eles fizeram esse registro, o sistema ele vai contabilizar em cima da hora trabalhada dele. Então, se ele fazia 12 horas e fez 1 hora de 11, então você vai saber que ele trabalhou 1 hora mais. Trabalhou 11 naquele, se ele registrou aquela 1 hora de intervalo, vai entender que ele fez 11 horas trabalhadas. Isso aí acaba sendo um problema bem grande, né? Essa questão do intervalo da educação. Porque eles registram 1 hora, mas vai descansar depois, para que são 1 hora de trabalho. Assim, não com todos, nada. A gente meio que conhece essa área. Agora, nós estamos falando exercício, porque é uma necessidade mesmo. Mas a gente vai comprovar, a gente tem que se comprovar. Tem isso, né? Você não vai saber qual. Acho que também alguns ajustes. E a gente? Mas depois vocês vão dessa conversa Você Tem. tem como Tem mostrar para a gente como fica o cartão da pessoa de plantão? Agora, a declaração pessoal individual e coletiva, é a próxima. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Vocês estavam olhando no olhar de hoje, tá, gente? Olha isso aí. Você não pode olhar com a gente. Isso. A sistema para olhar para vocês. Você só consegue aí. Você vê lá que lançar. Você nem lançar. Você não quiser isso aí. Tem que ir na porta ali, vai dizer para ele, você bate uma posição, vai ser. Por enquanto, só que a morte. Porque, na realidade, tem muitas coisas no processo que tem mais tempo para desenvolver para a gente. E o de imediato para cada ponto. Aqui eu fiz a alteração da regra de horário até o dia de hoje. Até o dia de hoje, dia 27, ele está com... Pode tirar o meu aí. Aqui, então, Aqui, ó. então, como eu estava falando para vocês, então eu alterei lá, até o dia de hoje eu estava fazendo das 7h42 ao meio-dia, das 13h30 às 18h. A partir do dia 28, então, eu alterei para fazer até uma que a gente estava falando, das 6 às 6, então, está colocando como 1 hora de intervalo ali no meio. Aí aqui no ponto, então vocês podem ver que aqui anteriormente ele estava dando como hora devedora por dia 8h48, e a partir do dia 29 aqui ele está dando, do dia 28 ele está dando 6 horas. Então eu faço 6 horas num dia, 6 horas no outro dia e descanso 36. Então, para fim de registro, como é que ficaria? E assim, o sistema ele vai entender automaticamente, por exemplo, o registro próximo das 18, ele sempre vai considerar como entrada. E o registro próximo às 6, sempre como saída. Então, automaticamente ele vai fazer. Aqui, para inserir, eu coloco, por exemplo, das 18.
6. Como ele não fez o intervalo, ele está considerando 1 hora aqui. Então, se ele fizer aquele intervalo de saída, como a gente estava comentando antes, essa hora já some daqui. E automaticamente essa regra ela já tem configurado adicional noturno, então ele já vai gerando adicional noturno. Se eu fosse registrar a fase simbolismo, a TC também não colocaria nesse dia, né? Na saída desse dia, né? Não, ele considera, porque ele vai entender que ele vai colocar igualzinho da forma como Eu registrei no dia, né? no dia 29. Isso aí você mandou depois desse ano. Ele como entrada, por exemplo. Tipo, ele coloca sempre o primeiro como entrada. O nosso é uma parametrização tipo, do banco, dentro do banco. Por exemplo, eu quero que considere todo o primeiro registro como entrada, ou eu vou deixar para ele considerar perto do horário que eu tenho configurado. Então, no caso, quando é 12 por 33, quando usa 12 por 33, é interessante deixar configurado para ele entender pelo horário, porque senão ele sempre vai... A ideia é menos mais possível. Aí ele vai fazer automaticamente e vai disparar. Aí existe essa diferença. Ó. Aqui, esse aqui... Esse é melhor que o Então, é que eu só pedi se suplantar o ok, porque eu já vou para o próximo item, que é da... Acho que é. Então, ó, aqui nessa tela, o que ocorre? Vocês podem ver na cor vermelha, verde, verde com sublinhado e na cor preta. Na cor preta significa que foi inserido manualmente. Então, foi todos esses registros que eu acabei de inserir, eles estão aqui na cor preta. Os sublinhados embaixo, elas feitos via aplicativo. Então, se eu clicar com o botão direito em cima dele aqui, e clicar para exibir uma localização, ele já reconhece aqui onde é que a gente está. Aí tem a possibilidade, melhor ainda aqui, que é o mapa de registro. Deixa eu pesquisar aqui. Nossa senhora, mas quanto brinquedinho também tem. Já tem que mostrar para cima. Mas tem a possibilidade também dessa localização que eu mostrei de forma única, ela ser de forma agrupada. Por exemplo, mostrar todos os registros do dia numa única tela. Esse do aplicativo. Mas agora ele deu dois profissionais. Não, é por profissional, daí faz. Por profissional ele faz. É uma elaboração individual, né? Quando a sua elaboração, já passou assim, quanto deu de foi feito, dias. E depois a gente passa em outras coisas. Até a gente se deparou que a prova ela é, até de certa forma, simples. Não sei se ela tem apenas 10 itens. Eu já participei de provas que tem 90 e poucos itens, 100 e poucos itens. E assim, o sistema ele é bem amplo, então, para que vocês tenham às vezes outras possibilidades. Então, não vai dar de problema. Isso, vendo homologar, vindo a tudo certo, depois vocês têm muitas outras possibilidades para usar. E é integrado ao nosso sistema, isso é outro vídeo. A gente podia fazer o vídeo. Se tinha, Thiago, você falou, questão da folha ponto mesmo, né? Deixa eu colocar para o mês aqui que está. Meu mês de maio está todo bagunçado, mas aqui está o mês de abril, mês com esquecimento de registro lançado, atestado lançado, todos os cálculos feitos. Clico aqui em listar cartão. Já gera o espelho ponto desses funcionários com os totalizadores aqui embaixo. Aí esses totalizadores aqui, eles podem ser personalizados para vocês, tá? Tanto a nomenclatura quanto faz uma aparecer. Nesse caso aqui, então, um exemplo de que trabalharia com hora autorizada, com hora para avaliação,
tudo nesse sentido. Aí ele aparece os tipos de horas, tudo bem certinho. Isso aqui, esse é um dos nossos 27 modelos de espelho ponto. Tá? A gente tem vários modelos, porque o que ocorre? Cada município, cada cliente nosso, às vezes tem uma peculiaridade. Eu preciso que tenha, eu preciso que seja na horizontal, eu preciso que seja na vertical. Então, a gente tem todos esses modelos e a gente fornece, depois o sistema fornece, né, que vocês possam ver todos os modelos e ver aquele que mais se adequa. E vocês podem personalizar. Por exemplo, o Thiago, ele precisa do modelo específico por conta da função dele, ou assim. Ele consegue cadastrar especificamente para ele toda vez que ele está aquele modelo. Ali dentro do que vocês pediram, tem a apuração individual e coletiva. Essa aqui seria uma apuração individual, então você olharia um funcionário. Se você ativar essa opção aqui por demanda, pegar um período de uma semana, por exemplo, assim, são TI, aquela uma que a gente já viu antes. Ele me apareceu todos os funcionários que estão lá naquela TI, um embaixo do outro. Então, para eu fazer verificação e ajustes, eu posso só... Faz tudo no nome capaz. Faz tudo no nome capaz. Eu entendi na parte coletiva disso aqui. E também a parte coletiva é a parte dos atestados. Tá? Para eu inserir um atestado, por exemplo, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, caso eu inserir isso manualmente, né? Não for feito via API. Aqui eu escolho se é um atestado e faço as configurações dele. Mas é um ponto facultativo, algo que eu preciso inserir para todo mundo, para várias pessoas de uma vez só. Aí você vai usar o menu controle e ausências. E aqui dentro você vai fazer filtro por funcionário, por lotação, local de trabalho, carga, regra de horário. Vai escolher o tipo da ausência, data inicial, final, e vai configurar isso para todo mundo, tá? Para você, porque às vezes é um ponto facultativo, eu preciso inserir para o pessoal inteiro ali. Feriados, eles vão automaticamente, os feriados nacionais, eles são automaticamente cadastrados no início do sistema via banco de dados nacional de feriados, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com somente os feriados municipais ou estaduais que são específicos para vocês. Esses feriados a gente não cadastra aí, cadastra naquela parte de ausência. Não, o feriado vai ser cadastro feriado. A Tigre automaticamente já entende que é 100%, se está configurado para ser feriado 100%, ele entende o feriado como diferente de uma ausência, tá? O apropriativo da hora, por exemplo. Mano, quando tem depositivo, quando você quer ter a agenda, ele fala. Mostra essa operação do lado coletivo. Mas também o documento de feito. A implementar da localização. Oi? Eu acho que
Sim. Na verdade, ela queria os dois lados. A gente sempre ressalta isso, porque às vezes o que ocorre? A gente se coloca à disposição, mas às vezes é um software de terceiro que a pessoa não teve muita abertura. De diferença isso como um software de gestão pública, então ela acaba esparramando um pouco. Pode ficar assim. Documentação. Tá bom? Então, se vocês foram atendidos, essa pesquisa que vocês finalizar a apresentação, aprovar Sim. podem falar. Gostaria que a comissão trabalhe muito bem em dois, demonstrar o cadastro de profissional no ambiente web. Mostrar, tá? Mas no item 3, fala bem assim, demonstrar o cadastro de profissional através de aplicativo para smartphone ou sistema operacional. Quando ele demonstrou ali, ele demonstrou a forma de uma adaptação, ele não demonstrou o cadastro. Gostaria que fosse possível analisar esse presente desse item. Eu escolhi como experiência de bloqueio para cadastrar. Não. Mas aí pode. Você consegue demonstrar para a gente, do item 3 novamente? O cadastro. O item 3 foi o que eu apresentei anteriormente, né? Que a gente tem aquele portal de consulta onde é que o servidor tem acesso, né? E tem um aplicativo de onde é que ele vai ter as possibilidades de visualizar as marcações dele, a parte de justificativas. Giovanni. Ele consegue, mesmo que ele não consiga alterar, mas ele consegue ver como está cadastrado os dados dele. Para o sistema web, né? O sistema web funcionar com portaria. A todo sistema a gente acessa pelo celular. O Biofinger, aquele que eu mostrei ali, não. Aí tem o Biomanager, que é uma plataforma responsiva que tem algumas funções de relatórios, ausências que você consegue acessar pelo celular. Mas o acesso do servidor ele pelo próprio celular para facilitar o uso dele. Né? E ele pode acessar pelo web ou o web. Isso. Tem essa opção. Tanto na web quanto no web, o cadastro dele ele não vê. Ele só vê as marcações. Isso. Na web aqui ele vai conseguir ver. Deixa eu abrir. Ele vai conseguir ver o CPF, o PIS, o telefone, a matrícula do social, a data de inscrição. Mas a gente não pede uma a gente tem um dado de confiança. Sim. Tem de realizar o cadastro, a gente não tem a opção do aplicativo web. Mas a gente pode realizar. Mas esse cadastro Mas o profissional cadastro sim. do profissional ele não demonstrou. A gente Só só fazer uma observação, porque assim, o celular é aplicativo nosso, a gente, então, assim, no item, no nosso entender, vocês estão pedindo a demonstração do cadastro no aplicativo, não no web responsivo para o celular. Sim. Mas esse foi registrado.
mas a gente não, a minha preocupação é que a gente não especificou os dados que a gente queria desse cadastro. Isso também, isso também é bem fácil. A minha preocupação é que a gente vai ficar bem fácil. De ausência. A gente vai ficar bem fácil. Porque assim, o cadastro tem, você consegue visualizar CPF, então visualizar, a gente não, até hoje a gente não se cadastra. Não. Então, tem o cadastro, tem, só que a gente não acabou não colocando aqui o que deveria do cadastro demonstrar. E de qualquer forma, a gente não pode ter esse 70%. Você, a gente considera assim, Só observação, eu estou com 16, ó, caso o parecer da comissão 10 ou não, de um ou mais itens também, poderá ser classificado. mas se você olhar o item 12, você está na hora. Então, 12, 15, depois, só gostaria que você mostrasse lá o item 3. Então, o Mas item a 3 não uma foi. coisa. Exatamente. Para a gente, é porque visualiza o cadastro no app. Não realiza o cadastro no app. Realmente não tem essa função de realizar o cadastro. Não é nem realizar o cadastro, é demonstrar o cadastro. Tipo assim, através do aplicativo, não tem essa informação. Mas ele visualiza os itens do cadastro. Só a questão de visualizar. Não, visualiza, eu acho que é só na verdade, sabe? É esse cadastro que deveria colocar quais são os itens que deveriam ser demonstrados. Porque realmente você não precisa demonstrar todo o cadastro, nós não temos necessidade disso. Né? O que deveria ter tido ali é demonstrar o CPF, demonstrar o cargo, deveria ter dito o que deveria ser demonstrado nesse cadastro. Né? E não foi colocado, só colocou demonstrar o cadastro. Então, assim, ficou aberto para se colocar o subexército. Então, nesse item 3, não foi Eu entendo como atendido, mas ficou mal elaborado por nós mesmos. Mas entendeu conforme, não seria conforme. nesse item 3 não foi. E aí, lateral das discussões, porque para a gente, a gente fica bastante cansado, porque a gente tem hoje. E a coisa que eles falaram também, que aqui a gente fala de aplicativo, e ele consegue ver o cadastro somente na web, não é Nesse sentido, a ideia é assim, às vezes a gente tem prestadores de serviços que são indicados para ir para o serviço. E às vezes é imediato. Vão ser de 2, mas faltarem não tem algum problema. Aí as minhas mandam esse médico para lá. Só que o médico está na rua. Tem que cadastrar aí. Então, sendo o web ou o aplicativo nativo, faz, desde que esteja dimensionado, tem que funcionar no Android e iOS. Então tem que fazer isso, essa foi a ideia desse aqui. Mas aí não ficou claro, mas aí tá beleza, o seguinte, a gente vai considerar que, considerado o agradecendo ao parecer, a gente não considera esse item, porque não foi na totalidade, como todos os outros foram, seria legal um título de tempo, e a gente levou em consideração o parecer que é só neto. E a gente consta isso em ata, sem que esse item não foi, e a gente considera o item que Um ponto que, por exemplo, foi demonstrado em ambiente web, né, responsivo, mas no aplicativo, uma coisa. E aí depois a gente tem também muitos ajustes a serem feitos, particularidades dos nossos processos. A gente está com vários outros pontos, a qual que é bem simples, é o direito que a gente tem sobre. mais alguma observação? Não sei. Depois a gente vai fazer uma ata, nesse momento, não preparar. Nós vamos finalizar, então, já foi tudo apresentado, agora vamos fazer nós vamos encerrar a sessão. Essa ata vai ser a sessão deliberativa no canal do YouTube, né, da sessão. Eu vou digitalizar o documento PI e tudo vai ser disponibilizado aos visitantes, né, para transparência. Então, nós vamos encerrar e depois eu vou disponibilizar toda a documentação, a ata no sistema. Agradecer a participação de todos, obrigada. Obrigado. E a primeira